Vamos falar sobre um dos filmes de terror mais comentados do ano, Fale Comigo, que é distribuído pela grande produtora A24, conhecida pelos seus filmes de terror mais psicológico, drama psicológico, terror psicológico. É uma produtora que tem uma marca e é responsável por grandes nomes como O Lagosta, Joias Brutas, Lady Bird e filmes de terror que são nessa linha mais do novo terror, como A Bruxa, Hereditário, O Farol, Midsommar. Então é uma produtora que tem um reconhecimento e esse filme não foi produzido pela A24, mas foi distribuído nos Estados Unidos pela A24, mas trata-se de uma produção independente australiana dos irmãos Danny e Michael Philippou. Eles são youtubers, têm um canal de comédia chamado Waka Waka, onde eles até fazem alguns curtas-metragens bem produzidos, assim, né? Com mais de uma locação, efeito sonoro e tal. Mas aqui, para um primeiro trabalho de roteiro e direção, eles chegaram chutando a porta. Mas afinal, é tudo isso mesmo que estão dizendo? Fica aqui no vídeo para descobrir. Jovens resolvem fazer uma brincadeira de invocar espíritos utilizando uma mão de cerâmica e o que parecia ser muito divertido e controlado no início sai um pouco do controle, as coisas dão errado e aí temos o nosso filme. Eu não vou trazer spoilers de narrativa, mas vou comentar algumas sequências. Aqui a premissa de jovens, enfim, fazendo brincadeiras para mexer com o que não deve, tanto por curiosidade, como por tédio, como por puro entretenimento de explorar o desconhecido. É uma premissa bem comum. O filme, no geral, tem um formato bem clássico, né? Tem os jovens que algum deles se dá mal, tem o objeto amaldiçoado, tem a brincadeira de invocação e tem o erro da brincadeira, né? A porta que se abre e não se consegue mais fechar. Então, sendo esse filme um lugar comum, por que que ele está gerando tanto? Aqui existem sim alguns elementos de direção que são muito seguros, muito bem feitos. Para começar, um filme desse, ele precisa fazer com que você se importe com os personagens. Não se trata apenas de ver um espetáculo visual, uma sequência de sustos. Os personagens precisam ser importantes para que você sinta toda vez que algum deles se dá mal. E isso é bem feito. Ele consegue estabelecer as relações. A personagem principal, que é a Mia, interpretada pela Sophie Wilde, ela é uma personagem que você vê o quanto que ela está quebrada emocionalmente, o quanto a solidão é o grande terror para ela e como a narrativa vai direcionando para que ela fique cada vez mais solitária. Isso é angustiante de assistir, assim como o senso de responsabilidade que ela tem e junta com o trauma que ela carrega, já inicia com a ideia de que é uma personagem que está ali muito frágil emocionalmente. Então, essa questão do trauma, do peso que ela carrega, do luto e do grande vazio que ela precisa preencher, já é uma justificativa para que ela entre naquela brincadeira, né? Para que ela entre no clichê do jovem que precisa se sentir pertencente ao grupo. Da mesma forma, o Riley tem uma sequência muito rápida ali dele com o amigo dele, só para que mostre essa coisa dele estar chegando na adolescência e precisando se sentir aceito, se provar confiante, enfim, experimentar das mesmas coisas que os adolescentes estão experimentando. E eu gostei da autenticidade das atuações, o quanto realmente aparentam ser atores adolescentes. Os trejeitos, as brincadeiras, a maneira de falar, é tudo muito fluido, não fica aquele diálogo arrumadinho, prontinho, que tenta ser descolado. Eles realmente parecem que estão se divertindo e agindo da forma como adolescentes naquela situação agiriam. E o filme trabalha com algumas quebras de expectativas, porque a premissa é muito rápida. Tem essa mão, para você se comunicar, você faz dessa forma, e é assim que acontece. Não existe uma investigação de porquê, de onde vem essa mão e tal. Então foge um pouquinho do clichê do filme que no final explicaria o motivo da mão.
Não, aqui a mão está só como um objeto que vai levar para o que interessa, para o que tá todo mundo esperando que aconteça. Então vai virando um rodízio, né? Cada um quer se voluntariar para ser enfim, quem vai se comunicar com o espírito. Rapaz, eu acho isso. O máximo que eu fiz foi brincadeira do copo, quem nunca, né? Mas o interessante, que é uma quebra de expectativa, é que os jovens se sentem no controle da situação no momento em que eles conseguem tirar a pessoa da possessão. Então eles começam a brincar com aquilo, a experimentar aquilo. Mas aí, claro, né? Alguém abre uma brecha que dá ruim, nananã. E no que se trata da direção para esse aspecto, é muito bem feito, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Sendo que a maneira como a direção direciona o nosso olhar para que a gente tome susto de uma forma um pouquinho diferente, não seja tão manipulado com aqueles barulhos que vão aumentando até chegar ao bam, o momento, né, do bam. E muitas vezes um susto no silêncio que nos assusta apenas com a imagem, isso é muito legal. E a direção também sabe o momento de mostrar e de deixar apenas para a imaginação. Então muitas vezes você tá sabendo que alguém tá vendo alguma coisa apenas pela reação e você fica naquela, será que vai mostrar, será que não vai? Da mesma forma, o design de som é muito bom. O copo que eles apoiam na mesa é um... Então, o filme trabalha com muitos estrondos do ambiente para que quando tenha um estrondo de alguma outra coisa, né, a gente fique na dúvida exatamente do que é que a gente escutou. Então tem muito trabalho com sons, sussurros, enfim, que são bem colocados de uma forma que nos deixa confuso, né? E a narrativa às vezes brinca um pouco com isso. Às vezes a gente não sabe exatamente o que é real, o que não é, no ponto de vista da protagonista. No entanto, no que se trata da história, eu senti falta de mais coisas, assim, porque colocou-se uma expectativa, né, nesse filme. E é um bom filme, considerando um terror mais clássico. A narrativa é bem classicona, então existe a protagonista que tem um teor vitimizado, que algo dá errado com algum dos personagens e a protagonista vai tentar investigar como que vai resolver aquela situação, até a possível resolução da situação. Enfim, terror comum. A subtrama ali da história dela, da família dela, não traz a força de um trauma da protagonista de Midsommar e nem a virada da história não é a força da virada de uma história como Nós, do Jordan Peele. E assim, mas é o primeiro longa deles, ok, mas Hereditário também foi o primeiro longa do Ari Aster e Corra foi o primeiro longa do Jordan Peele. Então, assim, no patamar em que esse filme está sendo colocado, eu não acho que ele seja tão inovador nesse sentido. Eu realmente acho que ele é bem dirigido, mas precisaria de mais profundidade do roteiro para que não ficasse tão esse lugar comum, né? A parte boa é a maneira como ele acaba. Finais felizes não estão mais na moda e o que é que tá na moda agora? Final aberto. E nesse sentido, eu acho que ele fechou com chave de ouro. É isso, eu espero que tenham gostado. Eu realmente me divirto com filmes de terror, mas é difícil assistir qualquer um porque eu sou uma grande medrosa. E eu só sinto medo horas depois que passou o filme. Quando eu vou dormir, eu fico reassistindo o filme na minha cabeça e não é muito legal. Quando você levanta no meio da noite pra ir no banheiro e você tá com, né, sugestões na cabeça, tem espelho por todo lado. Enfim, mas quando eu posso eu faço um esforço e faço listas de indicação pro Halloween. Então se vocês têm indicações de terror bom, de terror psicológico, como tá sendo chamada essa onda do novo terror, pode deixar aqui nos comentários, que é um estilo de filme que eu gosto e posso trazer sim pro canal. É isso, pessoal, não se esquece de se inscrever se não for inscrito e compartilhar com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima!